A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você com muito carinho o nosso programa Cristo Vive, que é um programa de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem com o senhor? Olá a todos, temos mais uma vez a alegria de estar aqui partilhando a palavra de Deus, motivados por a revelação de Jesus Cristo. Jesus nos convida mais uma vez a respondermos com as palavras e com a vida quem Ele é para nós. Depois de caminharmos com Ele tantos anos, como os discípulos caminharam 3 anos, vendo os milagres, ouvindo as palavras, contemplando as ações e o coração do Mestre, agora o Senhor para e nos faz uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós queremos responder hoje para Jesus que Ele é o nosso amigo, nosso irmão, nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, aquele que paga o preço dos nossos pecados. Ele é a nossa esperança, o nosso consolo, a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Nesse tempo de jubileu, nós reforçamos ainda mais essa convicção de que Jesus é a nossa única esperança. Única esperança. E como a esperança não decepciona, e como Jesus é a nossa esperança, nós sabemos que Jesus nunca nos decepciona. Por isso continuamos caminhando com Ele, porque sabemos que Ele tem sempre o melhor para nós. E assim vamos partilhando a boa nova de Cristo, o Evangelho, que é transmitido, anunciado e vivido aqui na nossa Diocese de Anápolis. É verdade, Padre, já logo nesse início de programa, eu pediria ao senhor que reportasse um momento belo, único, inesquecível, marcado e registrado. O amigo ouvinte pode procurar aí nas redes sociais, no YouTube, que foi a sagração da paróquia Santíssima Trindade no último domingo. Literalmente um filme. O filme que começou belo e terminou mais belo ainda. A providência de Deus não decepciona, a esperança não falha. Foi assim momentos ímpares. A celebração, a igreja completamente lotada, tendas à direita da igreja com telão cheias, à esquerda da mesma forma. A igreja, eu acho que não cabia nenhuma mariçoca ali dentro. A presença do bispo coadjuntor, vários sacerdotes do nosso clero diocesano, seminário maior diocesano, seminarista, o povo de Deus. O que é que o senhor, como pároco daquela comunidade, poderia partilhar desde o início ali dos primórdios, me parece que com o Padre Juvencio, até os dias atuais, Padre? O que é que o senhor poderia partilhar ao amigo ouvinte que não teve a oportunidade de ir lá no último domingo? Então, Paulo, sobre a dedicação, convido todos que não assistiram ainda a contemplar pelo YouTube, tem a transmissão lá da dedicação da matriz pela Web TV Santíssima. Vale muito a pena assistir. É um rito que, infelizmente, pouquíssimas pessoas na igreja já puderam participar. O rito conforme o cerimonial dos bispos, o pontifical romano. Vale muito a pena a gente ver uma cerimônia muito linda, muito cheia de bênçãos, que demonstram justamente a glória do Senhor que habita agora o templo e faz dele um lugar sagrado. Por isso, contemplamos toda essa história, como você falou, com o Padre Juvencio, final dos anos 80, início dos anos 90, ali naquela comunidade Santa Madalena de Canossa, quando ainda tínhamos pouquíssimas casas no Jandaia, mas já se celebrava a Eucaristia ali. Primeiro no colégio, depois nas ruas, depois dentro de uma casa. Depois, em 93, 94, eles começam a construir uma sala de catequese, que também funcionava com a capela. Depois, nos anos seguintes, vem a primeira capela mesmo, e depois aumenta um pouco essa capela. E assim, em 2007, Dom João cria a Paróquia Santíssima Trindade, coloca ali como a paróquia, como a sede da paróquia, como a igreja matriz, reunindo ali também a Capela do Sagrado Coração na Nova Vila.
Então, em 2007 foi criada, mas a matriz ainda precisava ser construída, né? Tínhamos uma capela ainda muito simples e que não conseguia abrigar toda a comunidade. Em 2018, quando fui nomeado, em dezembro, o bispo me pediu para que construísse a nova matriz. E assim, quando cheguei em 2019, já começamos a correr atrás da documentação. No final do ano, em setembro, celebramos a última missa na igreja antiga. Em novembro, fizemos a demolição da antiga igreja. Organizamos tudo para começarmos a construir em março de 2020, quando veio a pandemia. E então retardamos o início da construção para o mês de junho. E foi justamente na Festa do Sagrado Coração de 2020, dia 19 de junho, que começamos, montar um canteiro de obras e começamos então um processo de fundação. A fundação ficou pronta 6 meses depois, em 20 de dezembro, Dom João veio e celebrou ali, em cima do contrapiso já feito, a missa de pedra fundamental, a missa de lançamento da pedra fundamental de bênção, que foi justamente um tijolo da igreja antiga. Então foi feita a bênção e depois começamos então a erguer as paredes, fazer a parte de alvenaria e tudo. E os anos foram passando, com a graça de Deus, 5 anos, e tivemos a graça de agora concluir, essa construção. Foi feito uma novena à Santíssima Trindade de gratidão a Deus pela construção. Também tivemos um ícone que percorreu as casas de alguns paroquianos nas diferentes comunidades da paróquia, as pastorais também. E aí cada dia tinha um grupo de pessoas rezando, agradecendo a Trindade Santa pela construção dessa igreja. No dia 15 de junho, fizemos a procissão, saindo da Capela do Sagrado Coração, em direção à matriz, e ali tivemos então a cerimônia conduzida por Dom Valdemar, com todos os ritos que compõem a dedicação do altar, a dedicação da igreja, a consagração do altar, desde os ritos de incensação, os ritos de unção do altar, das paredes e das cruzes laterais, a inauguração da Capela do Santíssimo, o encerramento das placas, tudo que compõe a dedicação de uma igreja, uma cerimônia histórica, linda, inesquecível, que vale a pena você conferir se você não teve a graça de participar. E além disso, a igreja está aberta, fica exposta, tenho certeza que é uma das igrejas mais bonitas da nossa cidade, vale a pena visitá-la, ela está sempre aberta e você pode conhecê-la lá por dentro também. É verdade, e assim foi, tive a oportunidade também de estar lá junto com a minha família, e foi um momento ímpar, um almoço espetacular, e vi ali, padre, no semblante das pessoas, a pastoral familiar diocesana, na pessoa do nosso grande amigo Jorge, que é o coordenador, com todos os membros que acompanham essa pastoral, pessoas da comunidade, servindo ali aquele almoço na maior alegria. Percebe-se ali esse carinho, esse zelo da comunidade. Dom Valdemar ali almoçou com todos, seminarista, vários padres. Foi um momento realmente inesquecível para a memória de todos que puderam estar lá. E por falar também em momento inesquecível, nós vamos nos reportar agora ao pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, Padre Edmilson Luiz de Almeida, porque na última terça-feira, pela graça e misericórdia de Deus, ele completou 25 anos de ministério sacerdotal. Numa terça-feira, às 19h30, a Catedral do Senhor Bom Jesus completamente lotada. Eu diria que uma boa parte, ou uma grande parte do nosso clero da Diocese de Anápolis ali presente, os seminaristas, muitos missionários, religiosos, religiosas. A igreja estava completamente lotada ali, expressava, sem palavras, mas esse povo de Deus, esse povo por onde o padre Edmilson passou, várias cidades ali representadas, o próprio clero, do qual muitos ali ele foi o formador, por exemplo, como aqui o padre Paulo Henrique e tantos. Então essa gratidão de todos eles pela vida do padre Edmilson, pelo seu ministério. Ali também estiveram seus familiares, os familiares do padre Edmilson, ele que é oriundo de Nova Veneza, que pertence à nossa diocese, a sua mãe, etc. E agora nós vamos reportar parte, desta homilia nesse dia de júbilo pelo seu ministério que ele proferiu ali na Catedral do Senhor Bom Jesus. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos com espírito fraterno e coração hospitaleiro.
É com imensa alegria que os acolho nesta solene celebração, nessa Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, onde, há 25 anos, me prostrei diante deste altar para receber pela imposição das mãos e a oração da Igreja o dom sagrado do sacerdócio. Hoje, retorno a este mesmo altar, não com méritos, mas com histórias, feridas, frutos e, sobretudo, com muita gratidão. Talvez muitos se perguntem por que não pedi a outro sacerdote que proferisse esta homilia. Com simplicidade e sinceridade, afirmo que quis eu mesmo dar testemunho da graça que me sustenta. Só quem viveu pode narrar com verdade, só quem caminhou pode proclamar com propriedade. Este momento jubilar é mais que uma comemoração, é um altar erguido no íntimo do coração para afirmar: até aqui o Senhor me ajudou. Estou com os mesmos paramentos da minha ordenação. O cálice é o mesmo da ordenação. Encontrei esses castiçais em algum armário da catedral, os mesmos que foram usados no dia da minha ordenação, hoje excepcionalmente estão sobre o altar. E uso-os não por saudade apenas, mas por memória viva. Eles carregam, sobretudo, esses paramentos: o cheiro da vocação, o suor da missão, as marcas de minhas lágrimas misturadas com as de meus pais, quando me revestiram nesse altar e me abraçaram. Também as marcas do sim que ecoou em mim naquele dia. E hoje, no mesmo lugar, nesta catedral onde tudo começou, meu coração se curva de novo em ação de graças diante do Bom Jesus da Lapa. Essa veste externa expressa o compromisso interior. O sacerdócio se reveste de dentro para fora. Esses paramentos são testemunhas silenciosas de um pacto selado com Deus e renovado dia após dia ao longo de 25 anos. É o mesmo paramento, é o mesmo sacerdote, moldado pela cruz, sustentado pela graça de Deus. Sou um padre marcado pela pobreza, filho de um homem simples, que enfrentou os vícios, a dureza da vida e a própria conversão. Meu pai era um homem forte, destemido, franco, sério e cômico ao mesmo tempo, verdadeiro até o limite. Minha mãe, uma mulher de fortaleza e energia, que amou e educou seus 8 filhos sem cultivar o ódio, mesmo diante das dores, privações financeiras e muitas humilhações. Foi nesse barro da vida real que Deus moldou minha vocação. E é esse barro que até hoje me ajuda a viver o realismo com o povo de Deus. Falo pouco nas pregações, mas busco entrar na alma, porque aprendi com a vida que o essencial é ser verdadeiro, original e cheio de Deus. O resto é Ele quem faz acontecer. Não tenho diplomas nem títulos. Não sou poliglota. Meus estudos foram simples, básicos, minha linguagem também. Mas talvez seja por isso que o povo me entende, porque minha limitação fala a língua de muitos. E eu gosto disso. Gosto de ajudar e dar sentido, a dar alegria para a vida, alimentar a esperança. É isso, e isso me basta. Ser padre é bom, muito bom. Mesmo com as cruzes, mesmo com as dores. Eu disse isso uma vez num retiro para seminaristas, e um deles me respondeu: padre, o senhor é dos poucos que fala da alegria, do entusiasmo sobre o sacerdócio. Ouvimos muito do sofrimento, do peso, da dificuldade, e o senhor nos mostrou a realidade do sofrimento, mas também que é possível ser feliz como padre, e eu sou muito feliz. Essa frase me marcou, porque, sim, a cruz é real, não se iludam seminaristas. Eu mesmo a carrego também como os meus irmãos sacerdotes. Quantas vezes chorei meus pecados, sobretudo,
minhas fraquezas, minha falta de compreensão de mim mesmo, mas aprendi que a paz e a alegria não nascem somente da ausência do pecado, ela nasce da confiança em Deus, da esperança cega em sua infinita misericórdia. Confiança em Jesus, o bom pastor, que não se escandaliza com a nossa fraqueza, mas caminha conosco. A consciência plena de pertença a Cristo, consagrado, totalmente de Cristo, deve nos encher sempre de muita alegria. Isso me enche de alegria, pertencer a Cristo. A minha primeira e eterna gratidão é dirigida à Santa Igreja, mãe e mestra. Foi nela que fui gerado na fé, formado no ministério, ungido na missão e sustentado nas provações. Da Igreja recebi o nome de Padre, Pai espiritual. E nela descobri que o sacerdócio é, acima de tudo, um esvaziar-se por amor. Sim, o sacerdócio é poder. O sacerdócio é poderoso, mas é o poder que se faz serviço. Poder de perdoar, poder de consagrar, poder de abençoar, poder de consolar, poder de amar, poder de santificar. Esse é o poder do sacerdócio. O sacerdote é aquele que, ao erguer as mãos, oferece Deus ao povo, e é por isso que digo com convicção: eu creio no poder do sacerdócio. Essa fé viva no sacerdócio de Jesus Cristo me sustenta. Sacerdotes, acreditem no poder do sacerdócio. Vocês são poderosos para amar e para servir. É esse poder que me levanta a cada queda, que me move a cada passo. Se hoje me pergunto por que a Igreja me confia grandes missões, sendo eu tão limitado, tão pecador, a resposta não vem da lógica humana, vem da fé, vem da esperança, vem da confiança. E Deus não se engana. A Igreja também, tenho plena certeza que não. Talvez confiem não na minha força, nem em minha capacidade, mas na minha entrega generosa. E assim, e tudo isso é graça, é dom de Deus, nada me pertence. É dom de Deus. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, estamos ouvindo o padre Edmilson Luiz de Almeida, que na última terça-feira completou 25 anos de ministério sacerdotal. Agora vamos ouvir a segunda e última parte com o padre Edmilson. Ouçamos. Comovido, agradeço a Dom Manuel Pestana, bispo que me ordenou, homem de fé inabalável, de clareza doutrinal e de profundo amor pela verdade. Sua presença firme e sua vida simples e vigilante marcaram os fundamentos da minha vocação. Agradeço igualmente a Dom João, nosso bispo diocesano, que com generosidade e paternal confiança me concedeu o uso de ordens, a faculdade de absolver, e missões que jamais imaginei receber. Sua confiança fez de mim um padre mais corajoso e mais disponível. Ao Instituto Virgo Sacratissimo Rosarii, amado Padre Fernando, que lançou os fundamentos da minha vocação, que me ajudou a ser generoso e lutar pela humildade e pela vida de sacrifício. Dirijo também minha reverência a Dom Valdemar Passini, bispo coadjutor da diocese, que com tanta simpatia nos acolhe e caminha conosco, em tão pouco tempo nos conquistou. Dirijo minha reverência à minha cidade natal, Nova Veneza, terra de fé, de trabalho e de memória viva, solo onde repousam os restos mortais de meus antepassados, entre eles meu pai e meu irmão mais velho, o Ivanildo. Nova Veneza é berço e fortaleza. É ali, ou foi ali, é ali, continua, que aprendi que a nobreza não está nas posses, mas na alma. A minha família de sangue rendo homenagem, à minha mãe, mulher decidida e incansável, ao meu pai, homem honesto, trabalhador incansável, que mesmo diante de suas batalhas interiores, nos presenteou ao fim da vida com a beleza da sua conversão. Sério e bem-humorado, generoso e desapegado, dizia com muito orgulho: lá em casa tem de tudo, tem até padre.
Aos meus irmãos, unidos na alegria e na dor, meus irmãos de sangue, unidos na alegria e na dor, minha afeição profunda, somos família real, feita de afetos e reconciliações. Brigamos durante o almoço na cozinha, porém no mesmo dia na sala reconciliamos. Não existe diferença, nem indiferença. Tenho também uma segunda família, minha família negra da roça, homens e mulheres de fé silenciosa e firme, que me ensinaram, sem teologia acadêmica, a mais pura teologia da vida. Aprendi com eles o valor da pobreza que acolhe, da simplicidade que ensina, da generosidade que partilha, mesmo na escassez. Recordo com ternura minha avó preta em memória. Foram eles que me iniciaram na espiritualidade popular, nos mutirões, nas traições da roça onde se reunia para colher o arroz e bater o pasto, no espírito alegre e festeiro. Na casa deles tinha baile todos os sábados. E, sobretudo, na folia de Santos Reis. Aos foliões, meu eterno agradecimento. Parafraseando Santo Agostinho, para vocês sou padre, com vocês sou folião. Um giro de folia para mim é um verdadeiro retiro espiritual, expressão de despojamento e alegria simples na fé. Sou igualmente grato ao Seminário Imaculado Coração de Maria e ao Instituto Sapientiae, que me formaram na fé e na razão. Neles aprendi a unir a doutrina à compaixão, a teologia à caridade, o magistério ao serviço pastoral. Foram anos fecundos que edificaram as colunas do meu ministério. Recordo com carinho e gratidão as comunidades onde servi: Ouro Verde, Nerópolis, Jaraguá, Interlândia, Sousânia e atualmente esta catedral aqui em Anápolis. Cada uma delas foi campo de missão, escola de muito amor, altar de doação. Em Jaraguá vivi com intensidade a dor da pandemia. Vi lágrimas, sepulturas, silêncios e vi também milagres. Dentre eles, a construção do santuário de Nossa Senhora da Abadia em Alvelândia. Desde já agradeço a um casal festeiro que trouxe a imagem peregrina para estar conosco nessa celebração. Santuário nascido em meio à dor, foi refúgio, consolo e esperança. Rendo louvor a Deus pelos irmãos sacerdotes tão numerosos aqui hoje que me emocionaram. Meus companheiros de caminhada, meus irmãos, meus amigos, alguns verdadeiros pais, Padre Eli, Padre Osvaldo, e para não fazer justiça, me restringo a esses. Agradeço aos religiosos e religiosas, que com vida consagrada iluminam o caminho da igreja. Aos amados seminaristas, deixo uma palavra firme, coragem, não desistam. O sacerdócio vale a vida e a vida inteira. Cristo ainda chama, escutem, respondam com generosidade. Faço agora um ato sincero de contrição. Reconheço minhas misérias, minhas falhas, minhas impaciências. Perdoem-me os que buscam em mim um gesto de pastor e por fraqueza não encontraram. Aos que feri por limite ou omissão, suplico que a misericórdia de Deus preencha o que em mim faltou. Contemplo hoje com amor o coração de Jesus o bom pastor, aquele que busca, que cura, que carrega nos ombros. Nele encontrei modelo, força e abrigo. O que me sustentou nesses 25 anos? A resposta é o cálice e o terço, a Eucaristia e a Virgem Maria. Na missa, meu centro, no terço, meu repouso, na cruz, meu caminho, na Virgem Maria, um manto materno que me envolve. E com meu lema sacerdotal, renovo meu sim, servir ao Senhor com alegria, não por obrigação, mas por amor, não por status, mas por vocação. Que este lema se renove com o sopro do Divino Espírito Santo, infundindo-me vigor, confiança e coragem. Com ele tudo posso, com ele tudo recomeça. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, povo de Deus. Obrigado à vida que recebi e continuo ofertando. Que esta homilia se transforme em prece e missão. Que meus passos levem paz.
que minha voz leve consolo, que minha vida continue sendo uma ponte entre o céu e a terra, que meu cansaço leve a outros a descansar. Concluo fazendo uma reflexão sobre a graça do sacerdócio. O sacerdócio é para mim uma graça insondável. Não é conquista, nem profissão, muito menos status. É um mistério que recebi de joelhos e procuro viver de pé, entre o altar e o povo. Sou um homem de Deus e do povo, uma ponte viva entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Nada do que faço me pertence, pois sou apenas servo e instrumento daquilo que celebro. Sou aquele que muitas vezes no silêncio da vida ergue o cálice e oferece o mundo ao Pai. Sou aquele que curva diante do pecador e diz, eu te absolvo. E também sou aquele que chora no escondido, mas precisa sorrir no púlpito, no meio do povo, que se cansa na missão, mas não desanima encontrando forças na Eucaristia. Posso sangrar por dentro como sacerdote, mas unjo por fora, dando força a quem precisa. Rezo mesmo cansado e amo mesmo quando não sou compreendido. A beleza do sacerdócio está nesta fecundidade misteriosa. Quando parece que não fiz nada, Deus fez tudo. Quando percebo que sou apenas barro, é justamente aí que a graça transborda. Em mim mesmo sou pobre, mas sou rico do que me foi confiado. Vivo para que outros tenham vida. Hoje, ao celebrar estes 25 anos, percebo com humildade que vale a pena ser padre, vale a pena viver para Deus, pelo povo, com a igreja. Vale a pena repetir todos os dias, apesar das fraquezas. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O sacerdócio é dom, é graça, e a graça eu entendo, é Deus que se inclina até a minha pequenez. Como sacerdote, sou chamado a ser homem da esperança, sobretudo neste tempo em que a igreja nos convida a sermos peregrinos da esperança. Caminho com os que choram, levanto os que caem, ensino os que buscam. Onde passo, desejo deixar um rastro de paz, de amor e de misericórdia. Por isso, hoje celebro com alegria e com reverência. Talvez o mundo não compreenda tudo o que fazemos, irmãos sacerdotes. Talvez o povo não perceba todos os sacrifícios, mas Deus vê. Ele contempla cada lágrima que escondemos, cada sim que renovamos, cada cansaço que ofertamos. E Ele retribui, não com glória, mas com paz. Não com matéria, mas com a vida eterna. Não com aplausos, mas com eternidade. Com fé, esperança no amor de Deus, continuamos a nossa caminhada. E o que eu posso dizer nesse final de pregação não é simplesmente uma motivação, mas uma súplica. Rezem por mim. A oração de vocês me sustentam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Edmilson Luiz de Almeida. Padre Paulo Henrique, que momento belo e também inesquecível na última terça-feira na Catedral do Senhor Bom Jesus, da qual o senhor também esteve presente. Com certeza, Paulo. É uma experiência muito forte, né? Testemunhar a graça de Deus na vida de um sacerdote, ainda mais um sacerdote tão iluminado como o Padre Edmilson, 25 anos, a nossa ação de graças por tudo que ele já viveu e por esse dom que é o seu ministério, por tantas almas que ele já tocou. Tive a graça de conviver com ele, como você destacou, no seminário, me ajudou muito na formação sacerdotal e hoje continua ajudando. Impressionante as suas palavras na homilia, marcou muito isso, né? Para os sacerdotes, ele pediu para que a gente confiasse no poder do sacerdócio, né? Às vezes a gente vai se acostumando com o sagrado e esquece que aquilo que abraçamos, mesmo estando num tesouro de barro, é um tesouro, né? Que há um poder sacerdotal, há um poder mesmo. Então, renova, né, no nosso coração a disposição e a confiança no ministério. Sim, quando o padre dá a bênção é diferente, quando o padre absolve, a graça acontece, quando o padre consagra, tudo se renova, há uma transformação, uma mudança mesmo ali. Então, valeu demais a pena
E continuamos rezando pelo Padre Edmilson para que ele continue sendo sempre luz e sinal no meio de nós. É verdade, que assim seja. Padre Edmilson, o senhor soma muito e contribui na vida da igreja, de modo geral, aqui na nossa diocese. É uma graça muito grande ter o senhor no nosso meio. E agora, amigo ouvinte do programa Cristo Vive, vamos nos reportar um pouquinho das realidades que tivemos na última quinta-feira, essa grande celebração de Corpus Christi. Primeiramente, nós ouvimos o deputado estadual Hamilton Filho. Igreja Notícia. Hamilton Filho, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Paulo Amparo, muito bom dia, nosso querido amigo, Padre Paulo Henrique. Prazer muito grande falar com vocês. Deputado, o senhor fez questão, né, travar a sua agenda e estar aqui nessa grande celebração de Corpus Christi. Tivemos na última quinta-feira. Que celebração bela, presidida pelo nosso bispo adjuntor e uma participação expressiva do povo católico da Diocese de Anápolis. É verdade, Paulo. Tanta gente lá na Praça do Emanuel, né, a comunidade compareceu em peso, na Praça Bom Jesus, aliás, perdão, na Praça Bom Jesus, a comunidade compareceu em peso, né, é uma celebração muito bonita, uma celebração realmente, a gente pôde sentir, né, a alegria das pessoas, de poder expressar a sua fé, caminhando nas ruas de Anápolis, né, mostrando realmente, né, esse amor, essa devoção para o nosso Jesus Cristo. Então, realmente, a Diocese está de parabéns pela organização, por mais um Corpus Christi que foi uma bênção. Deputado, até eu falava agorinha com o prefeito da cidade de Anápolis, a primeira celebração dele de Corpus Christi como prefeito, e já fez questão de ser parceiro da Diocese, ajudando em toda a estrutura para a realização dessa grande celebração que tivemos de Corpus Christi. É verdade, Paulo, é muito importante, né, a gente contar com a parceria da prefeitura. O prefeito Márcio Correia fez questão realmente de organizar toda a estrutura, né, as cadeiras, o som, o palco, os telões de LED, né, para poder fazer uma festa bonita, né? Está ao lado aí da Diocese nessa realização, então parabéns a ele, realmente é muito importante o poder público, né? E na nossa Diocese caminhar de mãos dadas, né, sobretudo um evento como esse, que mexe com a cidade toda, que mexe com todas as paróquias, todas as comunidades da cidade. Deputado estadual Hamilton Filho, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Muito obrigado, Paulo, grande abraço. Padre Paulo Henrique, até a próxima. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao deputado estadual Hamilton Filho. Agora vamos ouvir o prefeito da cidade de Anápolis, Márcio Correia, Prefeitura de Anápolis, que ajudou de forma muito concreta, efetiva, a Diocese de Anápolis, nos diz respeito a esse grande evento que tivemos na última quinta-feira. Igreja e Política. Prefeito Márcio Correia, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, sempre um grande prazer falar com vocês. Aproveito aqui para cumprimentar meu amigo Padre Paulo Henrique, em nome dele, cumprimento aí todos os irmãos, e sobretudo aqui parabenizar por essa grande festa de celebração hoje aqui na Praça Bom Jesus, e tivemos a oportunidade de participar dessa celebração e saímos daqui cheio da graça de Deus, da graça do Espírito Santo, que Deus possa abençoar toda a população napolina, mas também abençoar a nossa condução aí, essa missão que nós temos de administrar a nossa cidade. Prefeito, até eu pensando aqui, a primeiro Corpus Christi, assim que o senhor assumiu a prefeitura, e a prefeitura fez questão de ser parceira da Diocese de Anápolis, ajudando nas realidades que a Diocese tinha necessidade. Eu sempre compreendi e reconheci a importância do trabalho espiritual, social que a Diocese contribui para a cidade de Anápolis. Isso é o mínimo que a gestão, que o município pode contribuir. Mas aqui, mais uma vez, quero dizer que a Prefeitura Municipal vai andar lado a lado, de mãos dadas, com a Diocese, compreendendo a parceria e o trabalho que ela faz por toda a população. Prefeito Márcio Correia, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Sempre um grande prazer. Coloco mais uma vez o gabinete à disposição da população.
Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao prefeito da cidade de Anápolis, Márcio Correia. E agora vamos ouvir parte da homilia proferida naquela ocasião pelo nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar Pacini Dalbello. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, as lindas procissões que vocês realizaram nessa tarde têm um forte valor simbólico, particularmente neste ano jubilar. As procissões são uma imagem da peregrinação que realizamos neste mundo. Somos peregrinos, peregrinos de esperança. Ainda que muito agradecidos por esta vida que nos é presenteada, estamos de passagem neste mundo. E nossa morada definitiva não é aqui. Recebendo o amor de Deus derramado em nossos corações, ansiamos, desejamos profundamente chegar um dia à posse dos bens definitivos, dos bens futuros, à posse daquele que preenche nossas vidas, preenche-as de sentido e que é a nossa esperança. Caminhamos com Jesus para o Pai. Digamos juntos, caminhamos com Jesus para o Pai. Nas procissões, nosso Senhor Jesus Cristo, presente e vivo entre nós no Santíssimo Sacramento, veio à frente. Assim deve ser na nossa peregrinação, na nossa vida neste mundo. Ele à frente de nossos olhos. Assim deve ser este nosso caminhar. Ele iluminando-nos com o seu evangelho, com o seu testemunho de amor. Jesus, o bom pastor, conduz-nos. Estejamos seguros disso. Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, cumprindo sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Somos um povo de peregrinos, um povo que peregrina, impulsionados pela esperança. Por isso, não nos detemos, não temos os bens e os poderes deste tempo como metas da nossa existência. Peregrinamos com grande liberdade e sem desânimo. Uma vez que o Senhor caminha conosco, já experimentamos a presença, o dom do alto, o pão descido do céu, e por isso esperamos. Esperamos porque já recebemos. E não seremos confundidos. Tendo a presença do Senhor de nossas vidas, mesmo se os ventos forem contrários, se chegarem as contrariedades e os tempos difíceis, ainda assim, nele nos alegramos e esperamos. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado. Essa é a primeira parte da homilia proferida por nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar, por ocasião dessa grande celebração que tivemos na última quinta-feira de Corpus Christi. Agora vamos ouvir a segunda e última parte com o nosso bispo coadjuntor. Ouçamos. Que bom que vocês vieram nessas procissões, vindas de todos
os lados da nossa cidade de Anápolis até a Praça Central, a Praça Bom Jesus. Quero agradecer a cada um por esse testemunho de fé e de amor a Jesus que cada um dos presentes oferece nesse dia. Muito obrigado, queridos padres, queridos sacerdotes, por tomarem a frente, trazendo Jesus consigo e com todos os fiéis das paróquias. Obrigado, queridos diáconos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, presentes em grande número entre nós. Muito obrigado, queridas famílias, famílias inteiras que vieram nas procissões ou que se uniram a essa grande Assembleia Eucarística na Praça Bom Jesus. Agradeço a presença, e de coração, a presença dos jovens e das crianças. Vocês são fonte de alegria em nossas comunidades paroquiais. Somos felizes demais por vocês terem suas vidas tocadas pela presença de Jesus Eucarístico. Gratidão às autoridades presentes, na pessoa do senhor prefeito, Márcio Correia, sua esposa Carla, saúdo cada uma das autoridades aqui presentes. Gratidão e uma saudação, manifestando a minha e a estima também, minha estima e também a de Dom João. Pedindo graças para que sigam firmes, perseverantes, no propósito de serem servidores de todos, sem distinção de pessoas, atentos às necessidades dos mais frágeis, particularmente das gestantes, das crianças e dos idosos. Deus os abençoe nessa grande missão. Queridos irmãos e irmãs, eu dizia que somos um povo marcado pela esperança. E a esperança não decepciona. Que o Espírito Santo grave com fogo em nossos corações, nos dê essa certeza. A esperança não decepciona. Mesmo nos momentos de dor, de contrariedades e insatisfações, esperamos em Deus. Digo isso porque escuto o Evangelho proclamado nesta solenidade com vocês. Jesus nos dá seu testemunho. Ele falava às multidões sobre o reino de Deus. Como a tarde vinha chegando, foi aconselhado a despedir a multidão para que encontrasse hospedagem e comida. Uma dificuldade temporária. Mas é difícil permanecer com fome, ou mesmo sentindo a fraqueza, porque já tinha tempo que escutavam o Senhor e não se alimentavam. Mas Jesus, ali, naquele lugar deserto, diz aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Diante do pouco que tinham, 5 pães e 2 peixes, Jesus realiza um grande milagre, testemunhando a chegada do reino de Deus. O reino que ele anunciava, que não é reino só de palavras, é reino de cuidado, de atenção, de partilha do pão. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo coadjutor, Dom Valdemar Passini Dalbello. Padre, falar o que dessa maravilhosa celebração que tivemos na última quinta-feira? Manifestações belíssimas das paróquias, né, indo em direção à catedral, à casa do bispo, onde está a cátedra, momentos ímpares. Imaginemos quantos quilômetros percorridos dentro do território aqui do município de Anápolis, com Jesus ali no ostensório, né, sendo louvado, meditações propostas pela diocese, 3 meditações, momentos ímpares que ocorreu em inúmeras ruas da nossa cidade e acumulando tudo isso ali na catedral,
com as outras paróquias, com boa parte do clero, com o bispo, com autoridades, essa celebração. Pois é, Paulo. Corpus Christi é sempre um momento muito especial, né? E dia de manifestar publicamente a fé católica, de procissões lindas, de corações bem abrasados de amor pelo Santíssimo Sacramento. E ontem testemunhamos mais uma vez esse tempo de graça, né? Corpus Christi é impressionante. E ali em volta do bispo, né, de Dom Valdemar, toda aquela euforia nas músicas, aquela animação, aquela piedade também, né, na participação da missa, é muito bonito. Só quem já viveu essa experiência pode dar testemunho dela, e nós, como católicos, somos muito gratos a Deus por ter infundido em nossos corações essa fé na Eucaristia. É o que o Dom João falava na mensagem que ele direcionou no final da celebração, né, para nós, né? Uma marca nossa católica, né? Uma coisa que está muito impregnada em nós, que nos torna católicos, a fé na presença real de Jesus no sacramento do amor, na Eucaristia. E isso é muito bom a gente celebrar e que a gente sempre tem essa oportunidade, essa graça de celebrarmos com os irmãos nosso Corpus Christi. É verdade, padre, até o senhor partilhou de uma realidade muito forte, porque o nosso bispo diocesano está com algumas realidades no que diz respeito à saúde, né, tentando se recuperar, e não foi possível sua presença fisicamente. A gente sabe que em orações ele está mais do que unido, mas ali no finalzinho, como o senhor disse, passou essa mensagem, né, muito forte, e no telão exibia algumas fotos dele em algumas celebrações, etc. Uma voz assim, bem cansada, mas muito lúcida, muito sábia. Foi um momento também muito forte durante essa celebração, padre. Foi, com certeza. E fica aqui o nosso pedido, né, o nosso convite para que a gente continue rezando pela sua recuperação de saúde, que ele possa continuar, né, se ofertando e aqui no meio de nós nos ajudando também na busca pela santidade. É verdade. Padre, agora durante as procissões que iam para a catedral, eu participando da procissão lá da nossa paróquia de São Pedro de São Paulo, que até eu abro aspas aqui, daqui a pouquinho o padre vai falar, mas já começou a festa dos padroeiros na última sexta-feira. Mas, padre, andando pelas ruas da cidade, às vezes você olhava assim numa casa, num detalhezinho, você via uma janela aberta, alguém estendendo a mão, ou uma pessoa totalmente piedosa numa janela de um prédio, etc. Padre, imaginemos o tanto de bênção, o tanto de pedidos que ocorreram durante uma celebração dessa, as pessoas vendo ali Jesus Eucarístico passando na sua rua. Padre, realmente é uma graça gigantesca. Não, com certeza, Paulo, uma graça que a gente só experimenta no dia de Corpus Christi, né? O dia que o Santíssimo Sacramento vai às ruas e vai exorcizando as nossas ruas, vai abençoando as nossas ruas, vai distribuindo graças pelas nossas ruas. É uma experiência indescritível, né? Por isso é uma procissão prescrita no ritual e nós devemos participar dessa procissão. Até também, amigo ouvinte, você pode olhar pelo YouTube, ver essa celebração. Até eu conversava com o padre aqui antes do nosso programa, foram alocadas mais de 10 mil cadeiras, todas elas completamente lotadas e muita gente em pé. Então subentende mais ou menos uma participação de 15 mil pessoas, ou seja, literalmente uma multidão ali na Catedral do Senhor Bom Jesus. Isso foi muito bom, muito belo, mostra a fé da nossa comunidade e ao mesmo tempo, padre, esse amadurecimento, porque enquanto às vezes digamos assim, a grande mídia, né? Não vou nem falar profana, mas a grande mídia é feriadão, vamos viajar para isso, para aquilo, para Caldas Novas e tal. Mas a gente percebe, padre, esse comprometimento, essa maturidade do povo cristão, das pessoas nas paróquias, comprometido com o que é esse feriado, que é Corpus Christi. Então eu vou para a minha comunidade, vou ajudar a confeccionar o tapete, de repente vou participar na missa de manhã e vou também na procissão, vou ficar lá, uma ou outra situação. É muito bonito, padre, ver esse amadurecimento, esse comprometimento das pessoas diz respeito à fé e à doutrina da igreja. Com certeza, Paulo, porque é um dia que é feriado nacional justamente para isso, para que a gente possa se dedicar todo a Cristo, né? Seja na confecção dos tapetes, seja na procissão, seja na nossa participação na Eucaristia, nossa adoração. Claro, a gente descansa também, dá tempo a gente descansar e dá tempo a gente rezar bem, participar bem e viver esse dia em comunidade, né? Por isso vale muito a pena a gente experimentar isso, né? Um dia que é especial, único no ano, né? Não se repete.
Padre, também é lógico que o senhor percebeu, né? Eu penso que muitos que estão nos escutando aqui participaram nas suas respectivas paróquias, né? Independente da cidade. Mas a gente vê a unidade e a hierarquia da igreja, porque a igreja, a Diocese de Anápolis, propôs 3 reflexões e ali foi passado para as paróquias o trecho do evangelho que ia se ler e também a homilia, tudo elaborado pela Diocese. Padre, e que profundidade das palavras na homilia. Sim, Dom Valdemar é muito estudado, né, muito capaz, e fez uma homilia ali muito catequética, expressando, né, justamente o que é central nesse mistério de Corpus Christi, a presença de Jesus na Eucaristia. Ele está no meio de nós, né? Então fica essa mensagem que é a principal, de perceber como Jesus prometeu e está conosco de fato todos os dias. E ali na Eucaristia nós encontramos o refúgio, o consolo, a esperança, o perdão, a paz, a alegria. Nós encontramos tudo que a gente precisa, né? Um remédio para a nossa alma. É verdade, e aí a gente vê o que é a unidade que a igreja tanto prega, né? Em 50 e tantas paróquias que compõem a nossa diocese, a reflexão foi a mesma, o trecho do evangelho foi o mesmo, a homilia foi a mesma. Isso é muito belo, isso é muito forte. Mas, padre, estamos nesse mês de junho e com ele várias festas por aí, padre. Com certeza, Paulo. Mês de junho é mês das festas juninas, já encerramos as festas de Santo Antônio, mas ainda está acontecendo, né? Já começou a festa de São João Batista na Vila Formosa, a festa de São Pedro e São Paulo no Maracanã, uma das mais tradicionais, todos com convidados. Em Abadiânia também, a festa do padroeiro principal, São Pedro e São Paulo, né? Dos padroeiros principais da cidade. E também na Nova Vila, temos lá a festa do Sagrado Coração de Jesus, todos estão convidados a participar, festa tradicional também na região da Jaiara, até o dia 29, todos os dias, né, em todas essas paróquias, tem as missas, as celebrações, as novenas, tem as barraquinhas, é tradição na nossa cidade, a gente sabe o quanto nós anapolinos amamos as barraquinhas, né, de paróquia. Todos vocês estão convidados, né, em todos os cantos, no centro, na parte sul, na parte norte, tem barraquinhas, né, nessas próximas semanas, celebrando o Sagrado Coração de Jesus, São João, São Pedro e São Paulo. É verdade, e aí se organize, participe, vá, colabore, vá com a sua família. É um momento, esse grande retiro espiritual, é um momento muito bom e é sempre bom reportar. Além de você rever, né, amigos de outras paróquias, sacerdotes, uma ou outra situação, também você está contribuindo para a renda financeira ali da paróquia e parte dessa renda é revertida para o nosso seminário maior diocesano, onde ali tem a formação dos futuros padres da igreja, Deus assim permitindo. Então, com uma coisa, você vai ajudar várias situações. Então, vamos refletir nessa realidade e ir com a sua família, prestigiar, porque a gente sabe que é um ambiente altamente agradável e como faz bem. Muito bem, padre, e também nós aqui do programa Cristo Vive, sobretudo, né, as pessoas das cidades aqui em torno de Anápolis, mas principalmente as pessoas aqui de Anápolis, nós queríamos fazer um grande convite. Recentemente, a nossa grande amiga, presidente da Cruzada pela Dignidade, Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, Onaide Santilo, falava aqui o nosso programa, que é sobre a caminhada que nós vamos ter agora logo no início da semana, na próxima terça-feira, com o tema Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, Eu Sou da Paz. Será na próxima terça-feira, dia 24, a concentração será a partir das 18 horas e a saída às 19 horas ali na Praça Abadia Dyer, no Jundiaí, aqui na cidade de Anápolis, e todos juntos iremos em direção à Praça Dom Emanuel. Lembrando que é um convite aberto para todos, né, que desejam um mundo melhor e sabem que essa transformação, ela literalmente começa dentro de nós. Essa Associação Cruzada pela Dignidade já tem muito tempo de existência, é uma instituição muito séria, né? O presidente de honra, o Dr. Carlos Limonge Stércio, o juiz aqui da cidade de Anápolis, e ali tem pessoas de todas as denominações cristãs compondo a diretoria, participando das comissões. É uma situação muito boa. O senhor bispo Dom João gosta muito dessa realidade, apoia, parabeniza, porque essa instituição, padre,
ela nada mais faz do que ajudar as famílias, sobretudo as famílias que estão em dificuldades. Sim, uma caminhada tradicional aqui na nossa cidade. Fica a nossa convocação, né? Terça-feira, dia 24, saindo lá do Parque Ipiranga e a saída... Isso, a partir das 19 horas, né, a saída. E como você sempre destaca, né, aquela frase do Dr. Carlos Limonge, assim como o mal é organizado, o bem tem que ser organizado também. Então, nós que somos do bem, que somos de Deus, que somos da paz, somos convidados, né, a participar dessa caminhada 2025. Olha, e você que ainda não foi, geralmente o rito é esse. Ali, com vários trielétricos, uma multidão de pessoas, muitos estudantes, ali tem-se uma fala, né? Geralmente vai ser da presidente, a doutora Onaide Santilo, do doutor Carlos Limonge, e no decorrer desse trajeto da Praça Abadia Daia até a Praça do Emanuel, há tantos, né, metros eu diria, porque não quilômetros, se para e uma determinada denominação cristã, ali o seu líder religioso, faz o uso da fala, falando algumas realidades para que promovam o bem humano, na promoção, né, da família, do bem, das realidades que agradam a Deus. Então, a cada determinado tempo, para-se e um líder de uma determinada religião ali representada fala. E assim tem espaço para todas as religiões. E lá, na Praça do Emanuel, faz-se a grande conclusão desta caminhada. Então, vale a pena você participar. A gente repete, é uma caminhada ecumênica para a participação de todos. Todos que desejam um mundo melhor, uma sociedade melhor. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo na prática para mudar essa realidade? Que é muito fácil. A gente vê um cisco no olho do outro, né? E não vê a trave que está dentro do nosso olho. Então, padre, dentro dessas realidades, dessas conjunturas, como o senhor bem disse, palavras do Dr. Carlos Limonge, nós do bem temos que nos organizar, porque nós somos muito maiores e literalmente podemos fazer a mudança dentro dessa sociedade que tanto necessita, padre. Por isso a importância da sua participação. Quanto mais pessoas participarem, mais vemos a força da organização, da sociedade civil e assim conseguimos, né, organizar, dar passos junto às autoridades, junto a quem tem o poder para mudar as realidades, né, seja na legislação, seja na execução dessa legislação, para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais pacífica. Padre, estamos querendo ir para o finalzinho do programa. Qual que é o recadinho básico do senhor? A todos uma semana cheia da graça de Deus, que possamos ir cada dia respondendo a Jesus essa pergunta que ele nos fez no domingo, né? Quem ele é para nós, né? Que a nossa vida mostre que ele é de fato Deus e que nós moldamos tudo, as nossas atitudes, nosso pensamento, o nosso amor, todas as nossas disposições segundo essa verdade de nossa vida, que Jesus é o Senhor. Que desça sobre todos vós, livrando de todo mal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu na Rádio Voz do Coração Imaculado o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.